Aldinho, boa noite, Aldinho. Natan, boa noite, Natan. Vicente Lourenço, é o paizão. Começou. Pronto, pessoal, esperar só um pouquinho aqui algumas pessoas entrarem para eu poder chamar o Natan e a gente dar início à nossa live de hoje, certo? Vai ser uma entrevista com o farmacêutico Natan e ele vai falar um pouquinho sobre os perigos da automedicação. É muito importante esse tema, ainda mais um tempo de pandemia, né, onde as pessoas tendem a buscar mais saúde, estão ansiosas e querem se medicar quando sentem alguns sintomas, né? Então é muito, muito importante a gente ter a informação correta sobre esse assunto, certo? Vamos falar sobre os perigos da automedicação. Então eu convido vocês a curtirem aqui a live, certo? Para a gente poder levar ela para mais pessoas e compartilharem também com seus amigos, com pessoas que possam se interessar por esse tema. É um tema muito, muito abrangente, tá certo? Vou convidar aqui o Natan para ele... Boa noite, Natan. Boa noite a todos aí da live. Obrigado pelo convite aí, Davi. E falar sobre esse tema. Fala em nome da classe farmacêutica aqui. Perfeito, perfeito. Eu lhe agradeço demais, certo, por ter disponibilizado seu tema para falar um pouquinho sobre um assunto que é tão importante, né? Já que envolve a vida da pessoa, a saúde da pessoa, né? Coloca em risco, muitas vezes, a saúde das pessoas. Então, eu lhe agradeço muito, eu tenho certeza que você tem muito para contribuir, certo? Eu queria começar, Natan, que você falasse um pouquinho sobre de onde você é, qual é a sua formação, com o que você trabalha hoje. Então, eu sou nascido no Ceará, né? Fui morar no Piauí, me formei pela Universidade Federal do Piauí em 2014. Sou bacharel em farmácia, né? Pela Universidade Federal. E na finalização do curso, né, meus últimos anos de estágio e tudo, eu passei alguns anos, se não me engano, 2 anos por completo em hospital, né? E tive muito contato com a saúde humana, a saúde hospitalar, tanto de urgência, emergência, centro cirúrgico, a farmácia central como um todo, que é a farmácia que coordena as medicações, o uso das medicações no hospital, e as farmácias mais específicas, né? Farmácias menores distribuídas no hospital, como a farmácia de urgência e emergência, o ponto de farmácia da UTI, as medicações para o centro cirúrgico, né? Então, fiquei nessa área. Mas, ao me formar em 2014, né? No final do ano de 2014, eu passei no concurso para o Ministério da Agricultura, esse concurso na área de farmácia, e o Ministério da Agricultura, aqui no Laboratório Federal de Defesa Agropecuária, né, aqui de Minas Gerais, ele trabalha com tudo aquilo que sai de nós humanos e vai para animais e vegetais, como ração, insumos, agrotóxicos, pesticidas, como daquilo que vem de vegetais e animais para nós, né? Então, as sementes, análise de carne, de leite, né, de derivados, né, tanto álcoois, né, no caso, a cachaça, o vinho, o café, tudo aquilo que vem dos animais e dos vegetais para nós também é analisado, né, para a segurança alimentar, tanto interna no país como para exportação também. Perfeito, perfeito. Que eu atuo, né? Faz o controle de qualidade, não é isso? Isso, eu atuo na área de controle de qualidade, mas o laboratório tem diversas análises, são análises de fiscalização, para saber se aquele material atende os parâmetros legais definidos, né, na legislação brasileira. Ele dá a base para uma decisão do fiscal de ponta, né, sobre o local, o frigorífico, a empresa, a indústria e assim por diante, né? São laudos que dão base para essa decisão final. Perfeito, perfeito. A gente separou um tema hoje sobre esse, né, os perigos da automedicação, certo? Primeiro ponto, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Natan. O que é a automedicação? Então, definido de maneira simples, né, a automedicação é a medicação que, por sua escolha, né, ou por uma indicação que não seja de um profissional da saúde,
você administra essa medicação em si mesmo, né, ou em outrem, sem o determinado conhecimento de base a respeito dessa medicação. E isso traz riscos, né? Ele, apesar de ser uma forma de tratamento que visa não buscar as fontes de saúde, mas as fontes terciárias de saúde, né, as fontes como hospitais e assim por diante, ele traz um risco à população, tanto no uso de medicações, como no uso de chás, né, ervas medicinais e assim por diante, que são receitas caseiras, né, de tratamento. Não que elas sejam ruins, mas elas têm que ser usadas com conhecimento adequado, né? Se você Sim. usar sem o conhecimento adequado, pode trazer riscos à saúde. E é isso que se chama de automedicação, né? E é muito comum no Brasil. O Brasil é um dos países que mais faz a automedicação. E às vezes a pessoa toma uma medicação e fez bem para ela num determinado momento, numa determinada afecção, e ela indica essa medicação para outra, como se a outra pessoa tivesse realmente o mesmo quadro, ou que o seu sistema, né, o seu organismo funcionasse da mesma forma, sendo que a gente tem especificidades, né, inclusive alergias a determinados princípios ativos, a determinados adjuvantes farmacêuticos. Então, a automedicação ela é de risco à saúde, né? Então, assim, toda vez que a pessoa tenta tratar alguma patologia, alguma doença por conta própria, seja dentro da farmácia ou fora da farmácia. Exatamente. O Aldo mencionou aqui na live, né, sobre os riscos diretos e indiretos. Sim, a automedicação ela traz riscos diretos e indiretos, né? A gente tem um grande problema aí com... a gente vai falar sobre o risco da automedicação e a gente vai falar também de um risco indireto, viu, Aldo? Não é um risco direto à sua própria saúde, mas pode ser indireto. E a gente vai falar disso sobre bactérias que têm adquirido resistência, por exemplo, a antibióticos que são usados, né, ou usados sem a prescrição, né, médica, ou utilizados, né, à margem da prescrição, de uma maneira que a pessoa não segue a prescrição como ela deveria realmente ser. Tá? Inclusive, era justamente essa a próxima pergunta, né? Assim, quais são os riscos? Você falou sobre riscos diretos e indiretos. Os riscos diretos são os riscos que ela inflige a ela mesma, então, no caso, imediatamente. Exatamente. Então, tem os riscos diretos que são riscos à sua própria saúde de maneira imediata ou de maneira cumulativa, né? Então, a gente pode citar aqui alguns como anti-inflamatórios, não esteroidais, né? São anti-inflamatórios que não são da classe dos corticoides, por exemplo, não envolve a classe hormonal. E a gente tem um exemplo simples, como, por exemplo, se eu te perguntar aqui mesmo, Davi, né, sobre a aspirina, o ácido acetilsalicílico, quais são os efeitos? Para que ele serve? Tu lembra bem para que ele serve? A primeira coisa que vem na minha mente é que é para dor de cabeça. É bem divulgado, né, esse efeito. Então, dependendo da dose, ele tem efeitos que são utilizados como anti-inflamatórios, antipiréticos, né, antitérmicos, no caso para dirimir uma febre, né? Mas também pode ser utilizado para dor de cabeça, mas ele também pode ser utilizado, por exemplo, para aumentar a fluidez sanguínea, diminuindo a coagulação, né? Então, ele depende da dose em que vai ser utilizado e da frequência com que ele vai ser utilizado, se de modo contínuo, se não. E quais efeitos adversos tu lembra? Então, tu lembrou aí de alguns efeitos para que a gente espera, né? Efeitos esperados para que ele serve. Mas tu lembra de efeitos adversos dele? Alguém já te falou disso? Não vem nenhum na minha mente, não. Então, né, a aspirina e o ácido acetilsalicílico, por mais simples que seja, ele é utilizado em alguns ditos populares, né? Uma medicação de baixo custo, por assim dizer, muito acessível, mas ele tem vários riscos neurológicos, cardíacos, riscos relacionados à baixa da proteção estomacal, da proteção gástrica, né? E esses riscos relacionados à baixa proteção gástrica, né? Então, de uso contínuo, ele pode ocasionar uma lesão gástrica no corpo. E diminuindo a coagulação, porque ele age numa enzima das plaquetas, então a coagulação ela fica inibida, esse risco, existe um grande risco de hemorragias gástricas, né? Hemorragia estomacal. Sim. E é mais difícil da pessoa notar, vendo que ela vai sair nas fezes como uma fezes escura, né?
um sangue ali que passou pelo processo de digestão. Então, além desses, existem outros riscos relacionados ao uso dessa medicação, né, tanto em altas doses como em doses contínuas, né? Então a pessoa toma vários dias seguidos, mais de 10 dias, mais de 7, 5 dias de anti-inflamatório seguido, e isso pode causar efeitos adversos que são graves, né? Então, fazer o uso dessa medicação tem um risco associado muito grande. É melhor que você tenha a orientação de um profissional da saúde. E será que isso vai envolver um custo, né? Então, a farmácia tem lá o farmacêutico de graça. A legislação pede que a farmácia tenha um farmacêutico, então consulte ele. Ele vai saber lhe dar as informações a respeito dessa medicação. Mesmo que você não tenha que ter uma prescrição, uma receita para comprar essa medicação, ao pegá-la na farmácia, solicite a atenção do farmacêutico. E como risco indireto, Davi, a gente tem o risco do uso dos antibióticos. Os antibióticos, né, que são prescritos na antibiótico-terapia, eles têm um tempo de uso, um horário. Esses horários eles são calculados, então se toma de 12 em 12 horas, de 8 em 8 horas, né? E assim por diante. Quantos dias vai ser a terapia? Antibiótico específico para aquele tipo de infecção, né? E a gente tem diversas infecções, né, no mesmo tecido, às vezes diversas bactérias, né, elas afetam uma mesma mucosa, um mesmo tecido. Então, o antibiótico que serviu para você talvez não sirva para outra pessoa que você indique. Então, aquele antibiótico que sobrou, né, do tratamento, você indica para um parente, já que ele não vai precisar de receita por estar, né, no seu poder. E o uso indevido do antibiótico, mesmo que prescrito, né, o médico prescreveu, o infectologista, o clínico geral, o seu médico prescreveu aquele antibiótico. Essa prescrição é só médica, uma prescrição de antibióticos de médicos e alguns antibióticos prescritos aí pelos odontólogos, né, os dentistas. E aí você tem o uso, ele deve ser feito da maneira correta. Quando ele é feito da maneira incorreta, o seu tratamento às vezes não fica terminado, então você tem 3, 4 dias ali de uso, você sente uma melhora e você para de tomar. E às vezes a bactéria daquela infecção ela não morreu, né? Ou mesmo o uso indevido pode fazer com que as bactérias, vez após vez, né, elas tenham assim, adquiram uma resistência. E a gente está formando, né, no mundo todo, não só no Brasil, mas superbactérias pelo uso indevido de antibióticos. Isso no futuro, eu vou ter bactérias aí que nenhum dos antibióticos conhecidos vai conseguir tratar ela. Então esse é um risco indireto, aí respondendo a pergunta do Aldo também, né? Sim. É um risco indireto da automedicação ou mesmo de não seguir a prescrição médica de maneira correta. Eu gostei muito que você falou, que às vezes a pessoa pensa assim, eu vou escolher o meu próprio remédio porque eu não quero ir no médico ou porque eu não quero gastar com consulta médica. Mas a pessoa tem acesso a um profissional, sim, de graça, e muitas vezes não sabe. Exatamente. Então, nem sempre é preciso ir no médico, né? Uma coisa que a gente vai até falar disso nas últimas perguntas aqui da live. São perguntas que a gente preparou antes para falar a respeito do assunto. Mas na farmácia existe o farmacêutico, então a lei obriga que tenha um farmacêutico na sua farmácia e esse uso é gratuito. Olha, eu quero falar com o farmacêutico. Como eu uso? Qual o melhor horário para tomar? Às vezes, o seu médico prescreve a forma correta. Às vezes, não. E se você está comprando uma medicação isenta de prescrição, então a gente tem uma legislação que é uma legislação de diretoria colegiada da Anvisa, né, a nossa Agência Nacional de Medicações, que é a RDC número 98 de 2016. Ela fala sobre as medicações que são enquadradas como medicações isentas de prescrição. Ou seja, são medicações que você pode comprar sem apresentação ou retenção de uma receita. Elas nem são de controle, nem de controle especial. No entanto, se você vai à farmácia, você pode se servir de paracetamol, de cafeína, de pirona, carisoprodol, outras substâncias, outras medicações ditas mais simples, né? Essas medicações que não precisam de uma prescrição,
eles são listados, né, no que a gente chama de LMIPs, ou Lista de Medicações Isentas de Prescrição. Uhum. Essas medicações isentas, não é que elas não têm risco, podem ser usadas. Todas as medicações têm efeitos e efeitos adversos, certo? Então, elas devem ser usadas com a devida orientação, e se você vai comprar sem a prescrição médica, procure a orientação do farmacêutico na farmácia, né? Ele vai lhe indicar a melhor forma de você lidar com aquilo, se você realmente precisa daquilo ou se você precisa de um cuidado maior. Às vezes, para uma dor na garganta, a própria visão do farmacêutico, ele pode lhe dizer, olha, você tem placas, né, de pus, placas bacterianas nas amígdalas, e você precisa ir ao médico para ele prescrever um antibiótico e terapia. Né? Ou não, ele pode ver que não é uma afecção, né, bacteriana, por exemplo, e pode fazer a melhor indicação daquela medicação que você escolheu. E esse tratamento, né, do farmacêutico, ele é gratuito, certo? Então ele não vai lhe gerar um custo a mais no tratamento. É uma coisa que você pode fazer quando você vai à farmácia. Vai ser um tempo muito bem gasto, para a sua saúde, para a saúde dos seus familiares, das pessoas que estão ao redor. E ele consegue, pelo preparo dele, ali mesmo na farmácia, já identificar o biotipo da pessoa, ver o perfil dela e ver o medicamento mais interessante para ela. Sim, essas medicações, elas são escolhidas como MIPs e elas têm algumas características, né? Essas características é que elas não têm efeitos adversos tão tóxicos, elas são para doenças, né, ou afecções que são mais simples, de evolução lenta ou inexistente. Ou seja, a pessoa tem uma afecção que é simples, mas ela pode evoluir lentamente, tá? Ou ela não vai evoluir, aquele é o limite da evolução da afecção. Então, as medicações usadas nela é um ponto em que ela pode ser escolhida ou enquadrada como isento de prescrição. Mas aí tem risco baixos, efeitos adversos que só são graves quando tem doses muito grandes ou um uso por um período muito grande, né? Sim. E elas têm características específicas, mas não quer dizer que elas não têm risco, certo? Mesmo o chazinho em casa, ele tem risco. E o farmacêutico pode, né, e é legalmente preparado para isso, tanto na fase dos seus estudos, quanto a legislação permite isso, que ele identifique, por exemplo, que ele faça perguntas a respeito de uma alergia a um determinado componente ou adjuvante da fórmula, né? Então, muitas pessoas compram a medicação pelo nome de marca. Então, às vezes ele tem alergia ao componente, só que ele desapercebeu isso. Sim. E aí, uma orientação farmacêutica pode ser... pode salvar vidas nesse caso, né? De envolver lhe livrar de um choque anafilático, de um choque mais perigoso a respeito disso. Né? Tem uma pergunta aqui. Essa pergunta aqui da professora Priscila, sobre, e o anticoncepcional, ele precisa sempre de prescrição médica ou o farmacêutico pode prescrever? Então, Priscila, o anticoncepcional é um uso hormonal, né? E é melhor que ele seja feito com a prescrição do seu ginecologista. Então, a mulher deve procurar a prescrição do ginecologista ou do dermatologista, né? Que às vezes o anticoncepcional é utilizado no tratamento hormonal para afecções da pele, né? O desenvolvimento de acne de base hormonal e assim por diante. Então, deve ser procurada, a gente está falando aí de uma classe de medicações que são hormonais e eles afetam vários pontos do corpo. Então, mesmo alguns anticoncepcionais, a pessoa poder chegar na farmácia e pedir ele, não, eu já uso ele, né? Já me foi prescrito. É importante que seja procurado o profissional da saúde ideal para esse tratamento, né? Respondendo aí a professora Priscila. Né? Perfeito, perfeito. A questão do dipirona, Nathan, a gente estava até conversando sobre ele, e é um remédio muito barato, muito utilizado aqui no Brasil, e que as pessoas às vezes não têm dimensão justamente dos efeitos colaterais dele. Né? Fala um pouquinho sobre ele, por favor. Então, a dipirona também da classe dos anti-inflamatórios não esteroidais, né?
ela não causa tanto efeitos à coagulação quanto o ácido acetilsalicílico, no caso da aspirina, mas a dipirona ela causa, no seu uso a longo prazo, ou em doses maiores, ela causa um dano medular, né? Então um dano à quantidade de células vermelhas e células brancas do corpo. Então em algumas doenças e algumas afecções ela não é utilizada, né? O médico ele vai fazer esse risco-benefício para o uso do paciente, né? E em alguns países o uso da dipirona ele foi abolido, tendo outras medicações da classe, né, dos anti-inflamatórios não esteroidais, para ser utilizado, o uso dela foi abolido. Então, existem efeitos colaterais, efeitos adversos, né, dessa medicação, porque quando a gente ingere ela ganha um mundo no nosso corpo, um mundo de enzimas, de proteínas, né, um mundo de metabolismo, e as nossas próprias reações vão transformar essa molécula em outras moléculas menores ou modificar ela. E isso pode gerar efeitos que são deletérios, efeitos ruins, né, para o paciente. E aí ele deve fazer esse uso com a indicação realmente de um profissional. Então, apesar de ser uma medicação simples, tanto a dipirona, o AS, que é o AS, o ácido acetilsalicílico, o paracetamol, eles são medicações que causam efeitos adversos, né? O paracetamol com um efeito adverso aí, um dano hepático, né? Um dano ao fígado do paciente. Aí isso realmente pode até atrapalhar o tratamento, né? Nessa questão de, por exemplo, o Lucas comentou aqui que nos Estados Unidos a opção é pelos opioides. E aqui no Brasil, os analgésicos comuns que usamos, que lá são proibidos. Quem tem a razão? Lucas, então você falou dos opioides aí. Os opioides são utilizados como analgésicos, né? São analgésicos neurológicos, são analgésicos mais fortes, por assim dizer. Quando se usa os anti-inflamatórios não esteroidais como analgésicos, é porque eles fazem parte, né? Eles vão tratar dores, né? Vão tratar algesia de afecções inflamatórias. Então, eles inibem a inflamação e inibem também a cascata de dor, né? Que faz parte das 4 características de inflamação: a dor, rubor, né? O calor e o inchaço do local. Então, o local fica dolorido, fica vermelho, fica inchado e ele vai ter aí um aumento na sua temperatura pelo fluxo sanguíneo ali. Então, a gente às vezes usa anti-inflamatórios não esteroidais para dores que não são inflamatórias, né? Às vezes eles têm uma ação nisso, como a dipirona junto com outros princípios ativos, eles têm uma ação numa dor de cabeça, por exemplo, relacionado à pressão intracraniana, mas eles são utilizados para uma dor inflamatória, em geral. Os opioides para uma dor neurológica mais pesada. Então, são usos diferentes. A gente não pode dizer que um é melhor ou pior. Depende do caso, né? Depende do paciente. Por exemplo, tem pacientes que fazem uso do tetraidrocannabinol, né? Dos canabinoides, e eles têm uma determinada resistência aos os analgésicos opioides, né? Então, a gente não pode dizer quem é o melhor, quem é o pior. Ele tem que ser decidido, esse risco-benefício para o paciente. Tem um comentário aqui também, ó, sobre e as interações entre medicamentos. Roberto. Sim, então a gente tem interações entre medicações que são de risco, né? Tanto as medicações que são de risco de interagir com outras medicações, mas também medicações que têm o risco de interagir com alimentos, a ingestão de bebidas alcoólicas, né? E assim por diante. Então, a automedicação, ela pode interferir num tratamento que já é contínuo, né, da pessoa, que é um tratamento mais sério, como um tratamento para hipertensão, um tratamento pós-cirurgia cardiovascular, um tratamento de diabetes, e você usa uma outra medicação por conta própria, né, e ela pode atrapalhar, né, o seu tratamento, causando um efeito adverso sério, né? Então, o efeito das medicações escolhidas na automedicação, ele não é só daquela medicação, ele pode influenciar em outro tratamento. Extremamente bem lembrado aí a interação medicamentosa. Eu vi que a Kaline perguntou sobre a nimesulida, né? A nimesulida também faz parte dos
não esteroidais, né? Anti-inflamatórios não esteroidais. E a nimesulida, assim como eles, também causam uma diminuição da proteção estomacal. Então, ela tem efeitos, né? O uso contínuo dela tem efeitos negativos, principalmente na proteção estomacal, né? Pode vir a afetar, né, a proteção estomacal e a gerar lesões gástricas, inclusive uma hemorragia gástrica. Um dos principais efeitos dos AINES. Tem uma pergunta aqui também, ó, da Érica. No caso do remédio para dor, exemplo, ibuprofeno, quando usado na dose e frequência recomendada na bula, que só fez o efeito em pouquíssimas horas, pode usar outro com princípio ativo diferente no intervalo? Só faz efeito em poucas horas. É melhor que não use. E existe uma questão do paciente que ele toma a medicação e aí fez um efeito, né, que ele tensionava, que ele queria em determinadas horas, e esse efeito passa, e aí ele vai e toma essa medicação novamente, né? Essa tomada de medicação mais próxima do que a prescrição ou a própria bula indica, ela pode se tornar uma superdosagem, né? Uma das ideias do MIP, a legislação fala de uma janela terapêutica. Então, quando a gente toma uma medicação, a medicação ela chega até a corrente sanguínea numa concentração. Essa concentração ela é a concentração esperada, calculada pelos farmacêuticos, né, que produziram, pelos pesquisadores, né, que participaram na produção do medicamento, para fazer aquele efeito. Então, essa primeira linha, ele vai atingir a concentração ou a dose que ele faz o efeito. Só que se essa dose subir demais, ele chega numa segunda linha, onde a dose é tóxica. A diferença, ou a distância entre essas duas linhas é o que a gente chama de janela terapêutica. Então, uma das coisas que uma medicação tem que ter para ser escolhida como isento de prescrição é a janela terapêutica, né, grande. Porque se ela for muito pequena, a linha é muito tênue entre a linha de tratamento e a linha de toxicidade, certo? Então, fazer o uso de várias medicações, porque o efeito acabou naquele momento, eu não vou ingerir mais uma, né? A gente pode fazer com que essa toxicidade seja atingida, né? E a gente tem um efeito deletério aí, ruim ao paciente, né? Às vezes um efeito muito grave. Só um minutinho, que foi falado aqui sobre o uso de paracetamol com outras medicações, aí foi citado ibuprofeno, foi citado outras, né? Então, essa utilização, as medicações, assim como outras substâncias, elas dependem do metabolismo. Então, elas vão passar por determinados órgãos que vão utilizar enzimas para metabolizar elas, seja para ativá-las, né, seja para desativá-las, né, ou tirar o seu efeito. Então, quando a gente toma uma medicação, a gente não quer que ela fique no corpo o resto da vida. E aí, algumas reações, né, no fígado, principalmente, é o nosso principal metabolizador de medicações, de drogas, né, de substâncias, mas também outros órgãos, né, o tecido que reveste o intestino, o mesentério, os próprios pulmões, os rins, então fazem parte do metabolismo e eles vão usar determinados conjuntos de enzimas para tratar para metabolizar aquela substância. Se eu uso várias substâncias que fazem a utilização da mesma enzima metabólica, eu posso sobrecarregar o fígado e causar uma lesão hepática, né? Às vezes irreversível, dependendo do uso em grande quantidade ou do uso contínuo por muito tempo, né? Então a gente pode sobrecarregar o fígado e ter um dano hepático grave. O fígado é muito importante no nosso metabolismo e ele dá para a gente uma proteção muito grande. Que é um outro risco de ter uma interação medicamentosa com um alimento ou com o álcool, por exemplo. Muitas medicações são metabolizadas pela mesma enzima, né, uma oxidase, que metaboliza o álcool. Então, tomadas em conjunto há uma sobrecarga do fígado, né? Isso realmente é grave, né? Pronto. Teve algumas perguntas aqui tentando ligar a Covid, né, o momento que a gente está passando agora, ó, com a parte de automedicação, né? Por exemplo, a pergunta aqui do Lucas. O Alisson perguntou sobre o Anitta contra o Covid-19. E sobre o ibuprofeno para tratar os sintomas do Covid-19. Muito bem. Então, vamos lá, né? O Covid-19 é uma doença nova, né? Provocada pelo SARS-CoV-2, que é um vírus
há pouco conhecido, apesar de que a família dele já é conhecida há muito tempo e infectam outros organismos, né, como cães, gatos, né, outros mamíferos. Mas os vírus, eles são profissionais de mutação. E a gente está com um vírus novo. Ele não foi visto, é tanto que tem um potencial pandêmico, como a gente realmente está vivendo, né? Uma situação grave no mundo todo, uma situação de isolamento, de confinamento aí, muitos denominam de lockdown. E aí a gente tem muitas promessas, né? Essas promessas, tanto são de medicações, quanto de vacinas ou outros tratamentos. É importante a gente lembrar que esses tratamentos eles têm que ser bem testados. E é importante a gente lembrar de duas coisas. Foi falado da cloroquina, da hidroxicloroquina, foi falado de nitazoxanida, que é conhecido como anita, ivermectina, que é um antiparasitário, né? Tanto a nitazoxanida quanto a ivermectina são utilizados como antiparasitários, né? Ou antivermes, por assim dizer. Foi falado também do ibuprofeno atrapalhar, e o ibuprofeno foi retirado, depois foi recolocado, foi dito que era incerteza. Então a gente realmente está vivendo um momento de incerteza e o mundo procura uma medicação que possa matar o vírus, que seria um antiviral, que mataria diretamente o vírus e as células contaminadas, ou que diminuísse a reprodução dele, né? Que findasse a sua reprodução, visto até agora se saber que é uma doença autolimitante. Também espera-se que seja, a gente ainda não tem certeza. Então, que é uma doença que por si só ela vai, apesar de causar efeitos graves, ela vai realmente ser tratada pelo próprio sistema imunológico. Né? Sim. Mas essas incertezas, a gente tem que lembrar de algumas coisas. Inclusive, o Conselho Federal de Medicina, recentemente, né, ele lançou quando a hidroxicloroquina pode ser escolhida para o uso. Note que ela não é recomendada como uma medicação de cura, mas ela pode ser escolhida num tratamento. Existem algumas características, né, da fase do tratamento. Está travando aí também? Com o consentimento do paciente ou dos seus familiares. E a mesma coisa acontece com outras medicações. Então, se a gente voltar no tempo recente, né, no século XX ou já no século, a gente teve medicações que foram utilizadas, né, e elas estavam na fase clínica, que é uma fase farmacêutica, onde a medicação é lançada no mercado, anota nas farmácias, né, nos postos de saúde, todos os efeitos colaterais. Então, se a gente lembrar da talidomida, era um antiemético, não é uma medicação para inibir o vômito ou a êmese, né? Ela foi amplamente utilizada por mulheres grávidas, que eram os principais pacientes que tinham essa afecção. No entanto, ela se mostrou teratogênica, que é quando uma droga, uma medicação, ela faz com que o feto ele nasça com uma deficiência incompatível com a vida, ou mesmo que deforme o feto. Então, muitos fetos deformados, né, eles acabaram por nascer, né, e pessoas têm defeitos de saúde ou mesmo não conseguiam sobreviver, o feto não conseguiu sobreviver, o bebê não conseguiu sobreviver com o uso daquela medicação, certo? Se a gente lembrar de tempos bem mais recentes, né, a fosfetanolamina, de 5 anos para cá, ela foi amplamente divulgada como a descoberta, né, a panaceia para todos os tipos de câncer. Sim. E aí muitas pessoas trocaram o seu tratamento para ir para ela e realmente ela não se mostrou eficaz, né? Então, falta estudos. É importante que os pacientes conversem com o seu médico sobre o tratamento. Esse tratamento ele não pode ser escolhido à força e essa medicação ela tem que ser vista, ela tem que ser estudada, comprovada se ela é eficaz ou não. E até agora a gente não tem nenhuma medicação que seja realmente considerada eficaz. A gente teve o Remdesivir, que ele está sendo indicado para o tratamento, é um antiviral produzido contra o ebola, mas que mostrou um determinado efeito num conjunto de pacientes, né? A forma como foi falado dele foi bem lúcida, né? É uma medicação antiviral, não foi criado especificamente para a doença do Covid-19,
né? Reduz o tempo de internação, ajuda a diminuir a carga viral. Então, note que não é uma notícia como se fosse a cura, né? Infelizmente, a gente ainda não tem nem a cura, nem a vacina para essa afecção, né? Essa doença. Já que não tem nenhum remédio específico para o Covid, porque é uma doença nova, tem remédios escolhidos para serem testados, no caso, a pessoa que começa a sentir os sintomas em casa, né? Começa a sentir quais sintomas, em primeiro lugar, ela deve começar a se preocupar e o que ela deve fazer antes de buscar um médico. Então, todos nós que podemos ficar em casa, nós devemos ficar em isolamento. Se é de nossa escolha, se está no nosso poder ficar em casa, devemos ficar. Agora, se temos sintomas, né, de afecções respiratórias, como sintomas que são comparados aos sintomas da gripe, nós devemos aumentar essa característica de isolamento. Realmente ficar distante, afastado, usar máscara de todas as pessoas que a gente tem contato ali. A gente tem que diminuir esse contato, porque pode ser que tenhamos sido contaminados com o Covid. E esses efeitos eles podem aumentar. Então a gente tem um estado febril aí, tem febre e assim por diante. Tem pacientes, uma parcela dos pacientes não vai sentir efeitos tão graves. Eles vão ser ou com poucos efeitos ou assintomáticos. Então ele tem que se proteger. Agora, à medida que esses efeitos forem, esses sinais e sintomas da doença, né? Sinais são aqueles que o próprio paciente sente, mas que outros, né, podem perceber. E sintomas, às vezes, só o paciente percebe. Então, uma falta de ar, né, essa falta de ar já é um sintoma mais grave. Ele deve, sim, procurar um sistema de saúde com os devidos cuidados, né, procurar um centro hospitalar e falar sobre esses sintomas, porque a falta de ar já se enquadra num sintoma mais grave, que seria um dos sintomas da síndrome aguda respiratória, né? E aí realmente tem que ser dada uma atenção maior, né? Mas enquanto esses efeitos forem menores, ligue, se não me engano, para o 136, o telefone do Ministério da Saúde, onde vai ser feita uma consulta via telefone e vai lhe dar orientações de tratamento, para que você possa ficar em casa, né? Até que, esperamos que não, surjam sintomas mais graves que o levem aí até uma unidade hospitalar, uma unidade de saúde. Então, febre e um pouco de falta de ar, primeiro passo, se isolar, segundo passo, ligar para o 136. E tem algum medicamento que ela deve começar a tomar a partir daí? Até porque ela está sentindo febre, ela está sentindo falta de ar. Então, Davi, vamos lá para os sintomas. Iniciou-se com sintomas relacionados, ou que podem ser ditos também sintomas de uma gripe, como tosse seca ou com catarro, né? Espirros, dores no corpo. Então deve ficar atento e realmente se isolar mais do que já estava, né? Procurar não ter nenhum contato. Até ir ao supermercado, pede para alguém ir, né? Transfere o dinheiro, manda o cartão, faz a limpeza ali do cartão com o que você puder, para que tenha o mínimo contato e a pessoa entregue as suas compras. Não vá ao supermercado, se isole realmente. Mas esses sintomas, esses sinais podem ir ficando mais graves, né? E você pode ter sintomas como a falta de ar ou uma febre alta, que aí já são sintomas mais graves, que nessa própria consulta ao Ministério da Saúde, no 136, que é o telefone, posso até conferir aqui para a gente já, e eles vão lhe indicar ir a um hospital. Mas uma das medicações que está sendo utilizada, né, é o paracetamol, né, o dipirona sódico para febre, por exemplo, para o estado febril. Mas procure a orientação do 136, né, que são pessoas preparadas, são profissionais da saúde preparados. Todo dia, né, ou na maioria dos dias, sai um protocolo clínico de o que deve ser utilizado naquela afecção, e esse protocolo é atualizado. Então procure a orientação de um protocolo atualizado de saúde para ficar em casa ou mesmo para ir até o hospital, certo? E no hospital, converse com o seu médico sobre o tratamento. Não procure pressionar o médico para um tratamento específico, né? Ele vai fazer a relação risco-benefício do paciente. Uma outra pergunta que eu queria lhe fazer é em relação aos suplementos. Uma pessoa quer tomar whey protein, creatina, não são medicamentos, são suplementos. Mas até onde ela pode buscar
tomar essas coisas sozinha e até onde ela deve buscar ajuda? Tudo bem, Davi. Então, nessa resolução que eu citei sobre as medicações isentas de prescrição, ela cita uma outra RDC, uma resolução colegiada, que é a resolução 242, que fala sobre vitaminas, aminoácidos, que são utilizados especificamente, são especificados como medicações. Aí diz que eles não se enquadram em suplemento e ela cita em seguida que a RDC 243 é a legislação que vai tratar sobre suplementos, né? Esses suplementos, que eles não são indicados como medicações a uma afecção específica, né? Eles podem ser utilizados, né, sem a prescrição. Mas da mesma forma que você tem um medicamento que isento de prescrição e você procura um profissional farmacêutico, no suplemento você também pode procurar um nutricionista. Mas para que serve a suplementação alimentar? E o nutricionista vai poder falar bem melhor disso, né? Ele complementa um déficit, né, da nossa alimentação. A gente sabe que a nossa alimentação raramente é uma alimentação perfeita que supre todas as nossas necessidades de aminoácidos, de vitaminas, né, e assim por diante. E esses suplementos alimentares, eles podem nos ajudar, né? A gente pode falar aqui especificamente, por exemplo, do ômega 3, que ele realmente nos ajuda, né, na prevenção, né, de doenças cardiovasculares. Isso não quer dizer que você tomando nunca vai ter, ele apenas diminui o seu risco, né? Outras doenças relacionadas ao sistema nervoso. Então, são suplementos que são válidos, até porque no caso do ômega 3, a gente tem ali o ômega 3 quimicamente, né? Eu também dou aula de química. E aí, quimicamente, o ômega 3 é uma gordura, uma cadeia carbônica de um ácido graxo, e ele tem uma insaturação que seria uma dupla ligação. Ômega quer dizer último, né? Então é da última parte da cadeia para o seu início, né? Rumo ao que a gente chama de carboxilo do ácido graxo. E essa insaturação ela pode ajudar, tanto que as gorduras saturadas têm características químicas diferentes das insaturadas, né? Então elas são mais sólidas, as insaturadas são mais líquidas, né? O que se dá pela diferença de interação entre moléculas. E dentro do nosso corpo tudo é um mundo novo, um mundo diferente. As nossas enzimas e receptores agem no sistema que a gente chama de chave fechadura. Então cada molécula vai agir numa determinada fechadura, metabolizado por uma determinada enzima, por um determinado sistema, e vai gerar danos, efeitos esperados e efeitos adversos, né? Às vezes, só efeitos adversos, a gente não tomou esperando algum efeito, né? Então, o ômega 3, junto com outros ácidos graxos insaturados, eles são importantes na prevenção, né, de doenças, baixar o risco da gente contrair doenças cardiovasculares, como acontece, por exemplo, no hemisfério norte, né? Há um maior consumo de alimentos, de gorduras derivadas de peixes, né? Peixes gordurosos de água fria, que aqui é mais difícil a gente encontrar. Então, é uma boa coisa a gente suplementar a alimentação com isso, né? Então, é bom que a gente tenha essa alimentação suplementada, visto ser mais difícil na nossa alimentação. E isso vai gerar efeitos, né? A diminuição da cascata inflamatória, de doenças inflamatórias e assim por diante. Então, podem ajudar. No entanto, a gente também tem que saber o que a gente está utilizando. Então, é bom você buscar orientação para isso, ou ter alguém que lhe oriente para o uso dos suplementos, né? Seja o seu nutricionista, ou seja um profissional que seja capacitado a lhe orientar ao uso. Esses suplementos, eles têm um registro no Ministério da Agricultura e como esse registro ele foi descrito, ou, né, um registro na Anvisa, dependendo do tipo, né? Se a gente está tratando de proteínas, por exemplo, aminoácidos que são identificados ou especificados como medicação, então eles têm um uso ali, então é procurar conhecimento sobre isso. E eles podem sim ajudar tanto no nosso sistema imune, né, que no caso seria atuar na cascata inflamatória, como ajudar aí na diminuição do risco de doenças cardiovasculares e assim por diante. Por que é importante a informação? Por exemplo, a vitamina C, né, o ácido ascórbico, a gente tem um limite de absorção diária. Se a gente toma mais do que esse limite, nesse caso, como ela é solúvel em água, é muito solúvel em água, ela vai ser excretada do corpo, né, quando ela sai do corpo, e a gente perdeu
perdeu aquela parte que foi além do que o nosso corpo pode absorver. Então é importante que a gente use com orientação, sim. Então, você falou que a suplementação é algo importante, até porque na nossa dieta é carente de algumas coisas, como por exemplo do ômega 3. Né? Ao mesmo tempo, a pessoa não pode sair escolhendo de qualquer jeito. Por exemplo, existem vários tipos de ômega 3, mas nem todo ômega 3 é realmente bom. É isso? Então, é falado de ômega 3, ômega 6, ômega 9, né? O eicosa tetraenoico, eicosa pentenoico, né? E é importante que a gente saiba realmente com aquilo que a gente está lidando. Alguns a gente pode conseguir na nossa dieta, como por exemplo no Nordeste do Brasil, no Norte do Brasil, e isso é difundido para as outras regiões, mesmo que um preço maior, as nozes, né? O óleo de canola, o óleo de soja, o óleo de coco, tem alguns desses, né? Dessas gorduras insaturadas, né? Mas existem outras que são encontradas, por exemplo, em salmão, em atum, que são peixes mais caros e difíceis da gente colocar na nossa alimentação. Então, sim, seria importante a gente buscar essa suplementação, se possível, né, para que a nossa alimentação ela fique mais completa e o nosso corpo tenha todas as ferramentas para funcionar, né, de acordo com a fisiologia, né, a normalidade. Tanto sistema imunológico, cardiovascular, dentre outros. Né? Tanto que pediram aqui algumas vezes para você falar sobre coisas que ajudem a aumentar a imunidade. No caso, o ômega 3 ele vai ajudar a prevenir doenças cardíacas, né? Só que o ômega 3 ele atua também numa diferença da cascata inflamatória, da resposta inflamatória. Né? Então, essa diferença ela pode ser positiva, né? Na realidade, ela é positiva, porque a nossa cascata de inflamação ela participa na coagulação, ela participa na proteção estomacal, como já foi citado anteriormente. Ela participa também, por exemplo, nas cólicas, né, abdominais, no ciclo menstrual. Ela participa na contração uterina para o parto, por exemplo. Então, elas participam. A cascata inflamatória ela não serve especificamente só para a inflamação ou para avisar um determinado dano ao corpo. Algumas dessas substâncias são necessárias para a fisiologia, que é o funcionamento normal do nosso organismo. Então, o ômega 3, né, assim como eu citei aqui o eicosa pentenoico, né? Penta quer dizer 5, então ele tem 5 ligações duplas, que é o EN aí da nomenclatura química. E a nossa alimentação aqui no Brasil é rica nos tetraenoicos, são 4, né, ligações duplas. Enquanto a alimentação no norte, no hemisfério norte, né, advindo de peixes de águas geladas, gorduras de frutos do mar, de peixes gordurosos, né, de águas frias, ele tem um balanço diferente entre os resultados da cascata inflamatória e podem tornar a circulação mais fluida, ou no caso aqui dos tetraenoicos, né, tornar a nossa circulação um pouco mais, a nossa coagulação mais fácil, né? Então a gente tem um risco cardíaco associado à nossa alimentação, que se a gente tivesse a alimentação aí dos pentaenoicos, por exemplo, a gente tem um risco menor. Então, é importante a gente entender essa relação sobre a imunidade, sobre os outros sistemas, né? É importante que a nossa alimentação ela faça o nosso corpo funcionar na fisiologia, que é a sua linha normal de funcionamento. Né? Perfeito. Então, ao mesmo tempo que ele é importante a pessoa procurar alguém que tenha recebido treinamento para poder lhe ajudar a escolher o melhor suplemento e lhe ajudar também a tomar da melhor forma. Tanto que você citou a vitamina C, né? Que a vitamina C está lá na farmácia, a gente compra qualquer coisa, a pessoa oferece vitamina C pra gente, né? E sempre com esse argumento. Né? Até numa promoção, às vezes, a gente só tá 2 por tanto, é uma promoção. Né? Então, a gente lembra até de algumas propagandas, o comprimido de vitamina C sempre é jogado 2 lá, e às vezes cada um desses contém 1 grama de vitamina C, né? E ele passa o limite que pode ser absorvido e você perde ali, né? Mas tem vitaminas também que, se você consumir em grande quantidade, também trazem riscos à saúde, né? A vitamina A é uma delas, por exemplo, e os derivados da vitamina A. Então, a gente tem que ter cuidado com esse uso de suplementos. Eu vi algumas pessoas mencionaram aí sobre os suplementos de academia, né? Essa legislação lá, a RDC 243 da Anvisa, trata sobre esses suplementos. Mas é importante a gente mencionar uma coisa para que você fique atento a isso.
para que você saiba que realmente procurar um profissional é a melhor coisa a fazer. Quando a gente tem uma lesão em um determinado órgão, né, são colhidos urina, sangue, fezes, para se fazer testes. E às vezes se descobrem moléculas que a gente chama de metabólitos, em que a gente pode usá-las para rastrear que órgão foi lesado, né? Então a gente tem metabólitos, por exemplo, da lesão renal, metabólitos da lesão hepática. Tem metabólitos que são específicos de uma lesão de vesícula, né? Metabólitos específicos de uma lesão cardíaca. E o que acontece é que alguns desses suplementos, eles fazem com que o metabolismo corporal gere esses metabólitos. Então, quando sai aquele sinal no seu exame, o médico pode ficar em dúvida, né? Quem está guiando o seu tratamento aí, o médico, o próprio laudo do profissional da saúde, ele pode ficar em dúvida se aquela sinalização é de uma lesão ou se é de um suplemento. Então, tanto os suplementos podem, né, no caso dos suplementos mencionados aí, eles podem exacerbar o uso de um órgão, né? Encharcar o órgão de um metabolismo relacionado a eles, como podem, por exemplo, mascarar esse efeito de exame. Então é muito importante que a gente use e avise ao profissional da saúde, avise o seu médico, eu vou fazer um exame para tal coisa. Eu tomo tais e tais e tais suplementos, eu tomo tais e tais e tais medicações, certo? Ou mesmo que você não faça o uso contínuo, né? Muitas pessoas fazem a automedicação grave. Eu estou ansioso, eu não consigo dormir. Aí ele pega uma medicação que é tarja preta, de controle especial, da avó, do vizinho, do parente, da mãe, do pai, do irmão, e ele faz esse uso, né? Só que ele usa esporadicamente. É importante que você avise ao profissional da saúde, o médico, tomei tal medicação dia tal, ou tomo tal medicação continuamente, uso continuamente os suplementos X, Y. Alguns desses suplementos, mesmo bons, eles, por exemplo, antes de uma cirurgia eletiva, que é uma cirurgia de escolha, o médico pode dizer assim, ó, não faça o uso desse suplemento porque ele vai trazer um efeito que não é o esperado na recuperação cirúrgica ou na própria sala de cirurgia, na própria mesa de cirurgia. Sim, é o caso do ômega 3, né? Está perto de fazer a cirurgia. Sim, e outros, né? A própria vitamina C, que ajuda, por exemplo, na absorção de ferro, né? Para as células do sistema hematológico, ele também atua em outros pontos, como os pontos de coagulação. Então, tem-se que ter um cuidado de como esses suplementos vão afetar um tratamento ou mesmo aí um tratamento cirúrgico, não uma cirurgia eletiva, uma cirurgia de escolha, né? Já que nas cirurgias de trauma, nas cirurgias de emergência, é mais difícil essa comunicação com o paciente, com o médico, né? E médico-paciente. Então é importante que a gente faça a comunicação, né, o melhor que a gente puder, o melhor possível de comunicação, né, do nosso tratamento. Natan, a gente está chegando aqui no fim da nossa live, o máximo que o Instagram permite é por volta de 1 hora, e falta pouquinho para isso. Então eu queria que você encerrasse falando justamente sobre aquilo que mais preocupa as pessoas hoje, que é em relação à pandemia, né? Então, como elas podem se proteger mais em relação à pandemia, na questão, você já falou um pouco sobre isolamento, mas fale um pouco também sobre suplemento, medicação, o que é que você indica nesse momento? Torne a sua alimentação mais saudável, né? Mantenha a calma, cuide do seu sistema nervoso, né? Procure escutar notícias boas, não ler só notícias ruins, né? Cuidar do sistema nervoso é importante. Se você puder tornar a sua alimentação cada vez melhor, usar, né, alimentos mais naturais, usar verduras, legumes, né? Não usar uma alimentação muito gordurosa, não usar uma alimentação muito inflamatória, né? Alimentos que em si já são inflamatórios de natureza. Então, se cuide nisso. E a pandemia, ela tem deixado coisas negativas, mas tem deixado coisas positivas também. Então, numa emergência hospitalar, por vezes, né, tem pacientes ali com infarto, tem pacientes com trauma provocados ou acidentais, né, tem pacientes realmente graves, né, com pneumonia, com afecções respiratórias, mas tem pacientes que foram lá por uma diarreia mais simples, algo que poderia ser tratado
no posto de saúde. Então, no seu bairro tem um posto de saúde, ou próximo dele tem um posto de saúde, procure o agente comunitário de saúde, peça que ele faça um cartão do SUS, procure ter um acompanhamento médico, é gratuito, é uma forma como os impostos voltam, né, no tratamento de saúde. E o SUS é um sistema de saúde bom, ele tem uma boa proposta, só que ele é superlotado. Na pandemia, a gente viu que as pessoas se distanciaram do hospital com medo de contaminação. Então, a gente deixa o hospital, que é uma área da saúde mais complexa, para quem realmente está precisando de tratamentos mais complexos. E a gente procura o posto de saúde, procura, né, a farmácia como estabelecimento de saúde. Infelizmente, nas últimas décadas, a farmácia tem sido vista como um estabelecimento de comércio e não de saúde. Então, procure essas atenções primárias, atenções básicas, né? E depois, se você realmente precisar, ou uma questão de emergência e urgência, vá a um hospital, que é o nosso ponto alto, né? A nossa parte mais complexa da saúde humana, né? Então, é muito importante que a gente aprenda a usar o nosso sistema de saúde. Enquanto a gente estiver numa urgência, numa emergência, né? Numa semi-intensiva, pacientes que beberam demais e estão tomando ali um soro glicosado, ou pacientes com... Você recebe na emergência, né? Vejo relatos de médicos, amigos meus, que recebem na emergência, às vezes a pessoa está com dores relacionadas a gases, está com uma diarreia simples, uma dor de garganta. Então, se ela fosse no posto de saúde com a dor de garganta e, no pior caso, tivesse uma placa bacteriana, o médico do posto de saúde poderia passar uma antibiótico terapia relacionada àquela afecção. Então, a gente aprender a usar a saúde, aprender a usar o posto de saúde, a farmácia como estabelecimento de saúde, procurar os profissionais, agente de saúde, enfermeiro, farmacêutico, né? São profissionais da saúde que estão próximos e muitas vezes de serviço gratuito, que nós podemos aprender a usar, ao invés de lotar os hospitais, né? E a gente tem uma sobrecarga do sistema de saúde. Às vezes a gente sempre olha e diz, mas o SUS é muito ruim e assim por diante, mas às vezes ele tem as ferramentas necessárias, mas elas estão sendo gastas, né, com demandas menos complexas, que poderiam ter sido, né, lá atrás resolvidas na atenção básica. Perfeito. Perfeito, Natan, eu só tenho ali a agradecer. Você contribuiu demais, demais, demais mesmo, assim, acrescentou muito pra gente, de certa forma até tranquilizou em alguns momentos, foi muito, muito bom. Quero lhe agradecer, você ter dedicado seu tempo, se doado, e lhe convidar para outras oportunidades de fazermos novamente lives com mais temas como esse, tá bom? Tá certo, agradeço o convite, né? Queria agradecer aqui poder representar a classe, sendo que hoje eu não trabalho diretamente com a saúde humana, né? Eu trabalho na alimentação, no Ministério da Agricultura, né? Mas poder representar a classe, espero ter, né, sido claro o objetivo e ter ajudado. E procure os profissionais que eles estão preparados, né? Então a gente está, às vezes, pedindo a ajuda de um profissional, mas o próprio médico do 136 lá é gratuito, às vezes você fica 8, 10 minutinhos na linha, mas você fala com um médico que está com um protocolo de saúde atualizado constantemente para o tratamento da Covid. Esses profissionais que estão na frente, parabéns a todos eles aí, né? Técnicos de enfermagem, técnicos de farmácia, farmacêuticos, enfermeiros, né? Dentistas, médicos, me perdoe, os fisioterapeutas, nutricionistas, aqueles que estão de frente, né? Educadores físicos, são profissionais de saúde que estão na frente, eles estão sendo treinados, inclusive, por seus próprios conselhos ou pelo próprio estabelecimento onde trabalham, com um protocolo atualizado dia a dia. Então, eles recebem novidade de medicação indicada, alimentação indicada e assim por diante, porque a gente está tratando de algo novo, né? Como é algo novo, os profissionais da pesquisa e os profissionais que estão na frente de batalha, eles estão com a informação atualizada daquilo, tá? E a gente parar também de pensar que vai existir uma medicação que vai curar todas as doenças, ou vai ser a panacea. Por enquanto, falando especificamente aí do Covid-19, que é a situação que a gente vive, a gente não tem ainda a cura, né? Então, 108 vacinas, sendo que 8 só estão aprovadas para teste. Então, a gente vai com calma, vamos ficar isolados para a gente atingir aí, se for contaminado, ter espaço nos hospitais para tratamento, né? E procurar ficar o mais isolado possível. Pronto, a live vai cair agora, mas eu quero agradecer a todo mundo que participou e os comentários.